escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Então, irmãos, nós temos o privilégio de começarmos hoje o Evangelho segundo São João, diria o nosso pastor, né? Ele enfatiza muito essa questão dos santos, né? Quando eu digo santos, aqueles separados por Deus, assim como nós, para pregarmos o Evangelho de Cristo e para vivermos também esse Evangelho. E João não foi diferente disso. O Evangelho de João, certamente o mais lido em todo o mundo, né? Em todo o mundo, dentro do mundo cristão e fora dele, inclusive, né? É o Evangelho mais lido, talvez seja um dos livros, talvez seja o mais lido na humanidade. E tem a coincidência agora também, é comemorado os santos agora. O pessoal católico comemora os santos desse mês de junho foi comemorado. Então estão comemorando a gente Estou também. comemorando. Muito bem. Sede santos, porque eu sou santo. Então, o Evangelho de João, irmãos, também é diferente dos outros 3 evangelhos. Os outros 3 evangelhos são chamados de sinóticos. Ou seja, eles seguem uma determinada linha, né, em que os fatos são colocados mais ou menos e contados da mesma forma. Sendo que o Evangelho de João, 90% do Evangelho de João, ele não apresenta os outros textos que foram colocados nos sinóticos. Por isso que ele é diferente desses. Ele é um evangelho quase que exclusivo, no sentido de que João, ele teve como meta, principalmente, mostrar a Jesus na sua forma de Deus e na sua forma humana. Afinal de contas, Jesus é exatamente isso. 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Ele é 200%, né? Na verdade, ele é tudo. Tudo, né? Mas a ideia, tudo mais alguma coisa. A ideia, do ponto de vista teológico, é exatamente essa. Em que Deus, perfeitamente homem e perfeitamente Deus, na sua ação aqui na Terra e fora dela também, né? Porque Jesus não parou de agir. Ele é também o nosso intercessor. Ele é também o nosso advogado. O que mais Jesus é para mim? É nosso guia também. O que mais Jesus é para nós? É o nosso sumo pastor? É o nosso sumo sacerdote? Ele é nosso tudo, né? Ele é tudo. Nosso amigo, nosso pai, Nosso irmão, nossa luz, nosso sol. nosso caminho. É o Rei poderoso. Verdade. Então, irmãos, Jesus é tudo e muito mais do que nós possamos pensar. Ele é extremamente muito mais do que isso. Aliás, é um pensamento que eu tenho já há muito tempo. Nós nunca poderemos esgotar a Jesus à noite, porque Ele é de eternidade a eternidade. Exatamente. Inclusive, no Evangelho de João, Jesus demonstra isso muito claramente. À medida que nós formos estudando, nós vamos contemplar então essa verdade eterna, quando ele se refere a si mesmo como o eu sou. E nós vamos entender, em determinado momento do nosso estudo, que isso tem uma importância gigantesca para a nossa fé, principalmente, e
em relação àquilo que Jesus é de fato. Então, o apóstolo aqui ele teve uma preocupação específica em apresentar a esse Deus homem, né? E é por isso que também é diferente dos outros evangelhos os sinóticos. Nós vamos então iniciar aqui lendo o primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de João. E vocês mantenham as Bíblias aí abertas para que a gente possa então, à medida do possível, ir lendo, acompanhando e discutindo ao mesmo tempo. Todo mundo já achou? Amém. Amém. Muito bem. O texto inicia-se assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A primeira coisa que me veio à mente aí, quando eu estava lendo esse texto, é exatamente o tempo verbal que foi colocado aí. No princípio era. Ele não será ou foi, mas era. Então, a intenção verbal colocada aí é que Jesus era no passado, é hoje e continuará sendo. Ele é desde sempre. E é por isso que lá na frente ele vai se apresentar como o eu sou, né? E aí, quando nós chegarmos no momento certo, nós vamos explicar um pouco sobre esse termo, eu sou. E o texto continua. Ele estava no princípio com Deus. Qual que é o princípio de Deus? É Adão, né? Eternidade, irmão. Então, o princípio de Deus é na eternidade. Ou seja, Jesus sempre. Lá. Sempre. Ele é... Antes da fundação ele já existia, claro. Já era. Aliás, Ele nem era. existia, ele é. Nós Ele é. existimos no tempo. Porque para existir tem que haver um tempo. Deus, a Trindade eterna, Pai, Filho, Espírito Santo. Sempre. Desde sempre. Parece errado o português, né? Às vezes é. Né? Mas não é errado, não. Deus é E sempre será. desde sempre, desde a eternidade. E aí, eu estava ouvindo um pregador dizendo que se nós pegarmos a eternidade e nós tirarmos 300 milhões de anos da eternidade, Vai ser a a eternidade. gente vai tirar muito tempo? Não. Não. Vai Por ser a quê? eternidade a mesma coisa. Né? Porque a eternidade é do mesmo jeito. É como se fosse hoje, né? Exatamente. Então, a eternidade, ela transcende aquele sentimento que nós, que surgimos ou nascemos, fomos criados depois, percebemos. Por isso que Deus falou assim, para Deus um dia, 1000 anos. Isso. Porque ele é atemporal. Nós estamos presos à temporalidade humana. Nós estamos presos ao quê? A um Nascemos dia tempo. tal, Nós nascemos, vivemos e partimos e morremos. Agora, graças ao bom Deus que nós não simplesmente partimos, nós partimos para uma eternidade com Cristo. Dormiu um soninho, né? Então, bom, há controvérsia. Não tem sono não, né? Essa questão de sono aí, às vezes essa palavra ela é colocada na Bíblia, e eu sei que a senhora certamente sabe o que está sendo proposto pelo texto, mas até para a gente poder clarear um pouco mais, esse sono aí, não é aquele soninho que a gente dorme, né? A gente vai ficar dormindo durante o tempo. Então a Bíblia fala dos que dormem em Cristo, né? Dormir em Cristo significa estar com Ele, não é passar um tempinho na sonolência, não. Ok? Só para a gente não trazer aqui uma teologia complicada para a gente, né? Mas vamos lá. Foi interessante o que a irmã falou.
Lá no versículo, ainda no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós estamos diante aqui de um Deus criador, né? E criador de todas as coisas. Então, Jesus, na sua pré-existência, ele existe desde sempre, assim como o Pai e o Espírito Santo. Ele também é um Deus criador. Alguém quer falar? Eu quero só os astronautas, né, quando eles estão em aperto, eles clamam a Deus. Os que conhecem a Deus, então, e geralmente quando eles clamam a Deus, eles têm a solução. Já viu? Sempre tem. É possível. Não, mas porque... eu acompanhei, assim, não muito profundamente, sim, mas um pouco que eu acompanhei, todos que pelo menos pensarem em Jesus, eles tiveram livramento. Sim. Agora, é claro que o que é livramento para nós? É sair de uma cilada, né? Pois é, mas a gente pode passar pelo fogo? Pode. Não se queimar. A gente pode passar por uma cilada? Sim. Pode, nós estamos Mas sujeitos a todas as coisas. esse é o ponto que eu estou falando. Eles buscaram, não assim. Eu não entendi que buscaram profundamente, mas buscaram assim, pelo menos superficialmente. Bom, pelo menos eles foram procurar a pessoa certa. Agora é a claro que essa pessoa ela não vai atender tudo que a gente quer, né? E nem na hora que a gente quer também. Muito menos na hora que a gente quer. Mas ali houve livramento instantâneo. Agora, por que isso acontece? Porque Deus é Deus. Ele é Deus, ele é onisciente, né? onipresente, né? Então essas qualificações que são exclusivas de Deus aí fazem com que ele haja da maneira que ele quer, porque o que ele quer é o que é certo, independente do que seja. Então, dando sequência aí à questão do texto aí, vamos lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Seguindo o texto, no versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, é interessante quando nós temos algumas pessoas que colocam essa questão de luz e de trevas. Se nós colocarmos na questão das artes, por exemplo, nós conseguimos entender claramente o que está sendo dito. Se você pegar um quadro em que você tem um lado escuro, um lado mais claro, algo dessa natureza, a gente consegue entender perfeitamente aquilo que o artista quis colocar na sua pintura. Já a pessoa que conhece um pouquinho, ele vê tudo, mas tudo assim profundamente. Né? Exatamente. Então, até na questão do paisagismo, né? Na iluminação de determinados ambientes, existe sim um contraste entre luz e trevas. Só que o que nós temos que observar é que a luz, onde há luz, não há trevas. Esse é o nosso Jesus. Onde ele está, não existe sombra de variação. Onde está a palavra, e nós vamos verificar aqui que tudo foi criado através dessa palavra, não existe então trevas. As coisas são claras, são nos dadas de maneira óbvia, só que não há confusão, né? Você ia falar alguma coisa? Só a respeito de artes. Eu tive umas pinceladas sobre artes, e as poucas pinceladas que eu tive, eu aprendi assim, mais sozinho do que lá. E eu tive pincelada na arte de cerâmica e na arte de pedras. E comecei a ter na arte de pintar também. Mas na arte de pintar foi muito menos. Mas eu consigo captar muita coisa em pinturas hoje pelas pinceladas que eu tive. Sim. Qualquer coisa, eu mexi com pedra de sabão e mexi com barro, né, com cerâmica. E isso aí me deu assim uma luz, assim, abriu uma luz num campo assim, muito grande para mim interpretar
Então, em todos esses movimentos artísticos aí, existe o quê? A mão do artífice. E é exatamente isso que ocorreu aqui. A mão do artífice na criação. Né? E à medida que nós vamos caminhando aqui, a gente vai verificar isso. A luz resplandece nas trevas. É o que está proposto aí no versículo 5. E diz mais no versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e aqui ele começa a falar de quem? Que João é esse aqui? João Batista. Ah, Batista. Pensei que alguém ia falar que era o autor do Evangelho. É João Batista. E aí ele começa a identificar aquilo que o precursor de Jesus Cristo, que foi João Batista, teve com seu ministério. Porque João Batista, em alguns momentos, né, ele foi confundido com o próprio Messias. Aliás, se ele quisesse arrogar para si essa posição, ele teria todas as condições de fazê-lo. Porque ele foi um homem de grande influência, apesar de pregar onde? Na cidade? No deserto. Agora imagina, irmãos, se uma pessoa ficou tão famosa quanto João pregando no deserto, imagine se ele estivesse pregando em Jerusalém. No Brasil. Então, irmãos, João estava sob essa luz também que havia sido dada através da criação de Deus, assim como nós deveríamos estar sob essa luz. E aqui, o texto lá no versículo 6 fala disso, né? E já no 7 diz o seguinte: este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, João aqui, como precursor de Jesus Cristo, ele já é mostrado também no princípio do Evangelho de João. Por que será que João é apontado aqui? Alguém tem ideia? Desculpa, repetir a pergunta, porque fez barulho aqui. Sim. Alguns de vocês têm a noção por que João havia sido citado aqui no princípio do Evangelho? Parece alguma citação assim, um pouco fora do contexto do texto que está sendo proposto, não parece? Quando você começa a ler o texto, você está falando de Jesus aqui, né? Aí depois vem parar em João. É para testemunhar o intermédio dele. Ele é o precursor. Então, ele é o precursor. Ou seja, como ele estava sendo já confundido em determinados momentos com o próprio Messias, que haveria de vir, João já coloca aqui as coisas no seu devido lugar. João não é o Messias, não foi o Messias. O Messias é Cristo. Então, é interessante notarmos que esse evangelho especificamente me dá a sensação de que o evangelista aqui, ele está combatendo algo, possivelmente uma heresia, né? Por quê? Não na questão do João especificamente, mas ele está apresentando Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus, como Deus encarnado. E ele aponta aqui a questão de João, que também não era o Cristo. E aí a sensação que me dá é que ele estava tentando já mostrar uma tese, entre aspas, de que esse Jesus era muito mais do que aquilo que eles estavam pensando, levando em consideração de que esse texto aqui fora escrito cerca de 60 anos depois da ressurreição de Cristo, morte e ressurreição de Cristo. Então, aí me leva a entender um aspecto histórico do que estava acontecendo naquele momento. Havia um determinado grupo, principalmente aqueles que estavam muito conectados com a cultura helenística ou grega, que é a mesma coisa, e eles criaram então um pensamento que contradizia a perspectiva ou a possibilidade de que Jesus
era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. E mais adiante nós vamos entrar nessa questão. E aqui, quando eu começo a ter essa sensação de que ele está explicando quem era esse Cristo e a natureza desse próprio Cristo, que é co-igual com Deus. O que é ser co-igual? Da mesma essência, da mesma natureza. E aqui ele começa então a dissecar exatamente essa ideia, em contraposição àquela ideia que eu falei para vocês, que era uma ideia grega, helenística. E depois nós vamos entrar especificamente nesse tema aí. Mas a sensação que me dá é que aqui ele começa a dar uma voadora naqueles que pensavam que Jesus não poderia ser Deus. Basicamente a ideia era que um ser divino não poderia, de forma alguma, ser divino e humano ao mesmo tempo. Porque eles julgavam que a carne era algo ruim e o espírito era algo bom. Logo, os dois não poderiam coexistir na mesma pessoa. E é exatamente isso que nós vimos aqui desde o princípio. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus no princípio. Ou seja, essa colocação que é exposta aqui pelo evangelista diz respeito exatamente e contrariamente a essa ideia helenística de que um homem não poderia ter a natureza divina, porque uma se contrapunha à outra. Uma era o bem e a outra seria o mal. E aí o texto continua falando aqui a respeito de João Batista, e eu começo a entender que ele estava de fato querendo dissecar essa ideia de que Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, seria inconfundível na sua natureza. Né? Seguindo aí, no versículo 9, olha melhor, no versículo 8, ele não era a luz, mas veio para que testemunhasse da luz. Então ele deixa bem claro quem era e o papel de João o Batista, no caso aqui. Ele não era a luz. E mais adiante nós vamos ver que quando ele começa a falar dos 7 eu sou, ele vai se colocar como eu sou a luz. Então, palavras do próprio Cristo se identificando, né? E é interessante, irmãos, que esses textos nós vamos citar daqui para diante, eles são exclusivos do Evangelho de João. Mais uma diferenciação em relação aos sinóticos, que seguiam mais ou menos uma mesma linha de fatos e de raciocínio, de pensamento. Ok? Seguindo aí. Está ficando claro, irmãos? Muito bem. Versículo 9. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Qual que é a luz que ilumina a todo homem? Jesus. Interessante que eu estava meditando sobre a questão de trazer luz a esse homem. Significa que o homem em si mesmo ele funciona como se fosse uma lua. Enquanto Deus e Jesus é o sol da justiça, o homem funciona como um satélite, como a lua. Ele não tem luz própria. A luz que nós temos, ela irradia de Deus para nós e reflete adiante. Então, aqui, inclusive no caso de João Batista, não era diferente de nós. Ele também não tinha luz própria. Ele não era a luz, mas a luz irradiava até ele e ele refletia essa luz. Que é também aquilo que acontece conosco nesse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas. Aliás, é um mundo que nós estamos a viver, né, irmãos? Essa semana eu estava vendo uma reportagem de uma moça que foi trabalhar na casa de 2 idosos
e resolveu matar os 2 idosos para saquear a casa deles e saiu como se estivesse indo para o cinema. A gente tem que ter respeito, né? Coisas absurdas acontecem. E já aconteciam lá no passado. E hoje ainda muito mais. E aparecem muito mais porque a questão da sociedade midiática que nós temos e vivemos hoje, eles acabam trazendo para perto de nós as coisas com muito mais velocidade, com muito mais facilidade, né? Os fatos. E o que nós estamos a ver a cada dia? É que cada vez mais nós precisamos da luz de Cristo, sendo irradiada através de nós ou sendo refletida através de nós. Porque nós vivemos num mundo tenebroso. Você precisa concluir? Então vamos lá. Vamos só fechar aqui o último texto aqui para não perder. E aqui no versículo 9, aliás, versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Nós vamos parar por aqui. Os irmãos que já possam ir refletindo a respeito desse versículo 10. E diz, né? O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conhecia. Tão atual quanto hoje, né, irmãos? Vamos então finalizar aqui, orando, agradecendo a Deus por essa breve reflexão, e que na próxima semana nós possamos retomar ela. Oremos. Pai Santo, nós te damos graças, Deus, pela tua palavra, que é viva, santa, eficaz, e que penetra o nosso coração, a nossa mente. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que é viva e que também nos traz vida. Assim como tu criastes esse universo, ó Deus, e a todos nós, o Senhor também é capaz de criar em nós vida, para nós que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. O Senhor nos fez reviver, para que pudéssemos honrar o teu nome, para que pudéssemos viver em abundância de vida, para que pudéssemos, ó Deus, trazer a outras pessoas a luz do Senhor. Amém. Que o Senhor nos use a cada dia e que a tua palavra seja firmada no nosso coração, porque foi através dela que todas as coisas foram criadas. E assim, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos dando vida através da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, abençoa-nos, Pai, abre o nosso coração e a nossa mente para que possamos honrar o teu nome em todas as coisas, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida.